Presidente Arthur, nosso presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Muito rapidamente, eu queria, uma vez mais, depois de todos aqui os que já falaram, agradecer com muita franqueza o convite feito ontem à noite pelo presidente Lula, ao presidente da Câmara, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao presidente do Senado, a todos os seus ministros, ao presidente do TCU, para que essa foto não fosse mais absolutamente só uma foto. Ela representa muita coisa, prefeito, ela representa muita coisa, governador, e eu espero, sinceramente, que isso se traduza. Está aqui a minha bancada federal, meus amigos e amigas, eu os trato assim porque eles sabem do nível de relacionamento que nós temos, e cobra muito, e conversava aqui com o ministro Haddad e presidente Lula. Existem momentos e momentos, temperamentos e temperamentos, uns são mais passivos, outros são mais ativos, mas as diferenças políticas nesse momento e em momentos como esse, elas têm que ficar realmente, governador, bem ao lado, longe de qualquer polarização e politização. Nós sabemos da cobrança, da necessidade, da agonia, do sofrimento do povo gaúcho nesse momento, principalmente aqueles que, numa situação como essa, dessa tragédia, estão sem comunicação, sem energia e sem água. Quando faltam essas três situações básicas, há uma carência de atendimento muito forte. Então, presidente Lula, em nome da Câmara e da bancada federal do Rio Grande, todos os esforços eu sei que estão sendo feitos, principalmente pela Defesa Civil, Exército, ministérios afins, e aqui estão todos eles, desde o seu ministro-chefe da Casa Civil, a todos os que têm ligação com cada área, Pimenta, afetada com essa tragédia, muito mais esforços para o momento imediato, que é o de atender a quem está em cima dos telhados, a quem está dentro das igrejas, sofrendo dentro dos hospitais. Então, muito mais ainda ao general que fez aqui uma brilhante explanação, o Exército, Defesa Civil, com muito mais rapidez, se for possível. Presidente Lula, eu sei que não lhe falta sensibilidade para isso, porque essa é a preocupação preliminar. Com relação a medidas legislativas, não tenham dúvidas, nós já convocamos, aqui está o líder Mota, tem outros aqui presentes também, o Van Hatten, tem outros que fazem parte do nosso colégio de líderes, que já está convocado para amanhã logo cedo, na parte da manhã ainda, para que junto com o Senado Federal, a parte técnica das duas casas, os líderes partidários possam sim discutir sobre causa e efeito disso que vem acontecendo repetidamente no Brasil. O ex-governador e ministro Renan Filho sabe que nós em Alagoas sofremos uma enchente muito dura em um ano de 2010, presidente, que afetou toda a parte da mata do estado de Alagoas, já vindo do seu rescaldo de Pernambuco, né? E ações de prevenção ainda carecem que aconteçam, presidente Lula, em Alagoas, como no Rio Grande do Sul, que há 6 meses teve uma, agora teve outra, e se nós não cuidarmos, daqui a 6 meses teremos outras. Então, o Congresso Nacional ele tem que atentar para essa legislação, sem apontar dedos. Quando a gente aponta um, tem 3 ou 4 na nossa direção, para que nós solucionemos isso. Então, eu penso, presidente Pacheco, que a nossa responsabilidade essa semana será de perseverança, de discussão e de rumo, para que a gente ali elabore uma medida totalmente extraordinária, sem que isso impacte já na imprensa de cobranças, como o governador me mostrava aqui, um portal já dizendo que nós temos que começar a investigar os desvios de recursos que vêm para a reconstrução de um estado que sofre como está sofrendo o Rio Grande do Sul. Então não é possível que a gente viva nesse momento o tempo todo em cima dessas assertivas ou negativas de matérias que não ajudam nesse momento, com tantas pessoas, tantos municípios sofrendo. Olha, são mais de 330 municípios que sofrem no Rio Grande do Sul pelas fotos chocantes que o governador passou aqui. Então, essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional, e a resposta será dura, firme e efetiva, como foi na pandemia. As casas nunca se fecham,
não fecham os olhos para esse momento e estarão ao lado do Poder Executivo, que, no caso, é quem vai ter que demandar todas as iniciativas depois das medidas legislativas, contar com a sensibilidade do ministro Haddad, com toda a força do Ministério da Economia na tratativa dessas ações. Então, como na pandemia, eu penso que essa tragédia, forte, governador, e aqui toda a solidariedade ao povo gaúcho, tem e terá muita nossa atenção, tanto na Câmara quanto no Senado, os nossos técnicos, nossos parlamentares, nossos líderes, e a bancada gaúcha sabe que os que puderem ir bem, os que não puderem, estarão por nós representados com a sensibilidade do momento que eu sei que cada um aqui vive, com as demandas que cada um aqui sofre, com os pedidos e com as cobranças. Então, é o que eu tinha como presidente da Câmara para esse momento, além da consternação e da solidariedade, o trabalho duro que será feito essa semana legislativo para sanarmos esse tipo de problema que existe recorrentemente no Brasil. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de iniciar manifestando a minha profunda solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, ao governador Eduardo Leite, a todos os prefeitos e municípios assolados por essa tragédia, na pessoa do prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre. Agradecer ao presidente Lula por ter nos feito esse convite para que estarmos aqui hoje, demonstrando de fato, para além de uma fotografia, um compromisso republicano de união dos poderes e de união federativa em torno de uma tragédia que extrapola o Rio Grande e é uma tragédia nacional. Eu vejo no semblante dos parlamentares que aqui estão, e muitos deles com os quais convivi na Câmara dos Deputados quando fui deputado federal, um semblante de profunda tristeza. E como representantes do povo gaúcho, essa tristeza no semblante de cada um de vocês, Afonso, é a tristeza do povo do Rio Grande do Sul. E nós de Minas Gerais, que vivemos e vivenciamos no passado recente duas tragédias que nos entristeceram sobremaneira e recebemos na ocasião muita solidariedade do povo gaúcho, saibam cada um de vocês que vocês têm a solidariedade, por certo, de todos os estados da federação, de todo o povo de cada um desses estados da federação, de todos os poderes que estão aqui representados, porque de fato, e muitos nos assistem nessa transmissão que é feita pela imprensa, o que nós assistimos aqui hoje é algo que gera, além da tristeza, uma grande perplexidade. É impactante as cenas que nós vimos. Então, aqueles que assistem pela televisão e recebem o noticiário podem ter a crença de que a situação é muito pior do que parece. E a nossa presença aqui hoje é muito importante justamente para que voltemos a Brasília, presidente Lula, com a vivência do que nós assistimos e uma obrigação que recai sobre os nossos ombros de trabalho para poder socorrer o Rio Grande do Sul. Isso significa dizer que todas as autoridades que estão aqui constituídas, cada qual ao seu modo, dentro da sua atribuição, cuidarão de repercutir nas suas ações aquilo que anseia o povo gaúcho. E de nossa parte, no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, Senado da República, Câmara dos Deputados, presidida pelo presidente Arthur Lira, há de fato uma exigência de medidas rápidas e urgentes, dentro de um espírito de união, de reconstrução. As vidas perdidas, infelizmente, não serão recuperadas. Isso talvez seja a única coisa irrecuperável. As vidas que se foram, mas a dignidade do povo gaúcho, a reconstrução dessa terra, é plenamente possível que o Estado brasileiro possa dar um exemplo de eficiência, de eficácia, para poder resolver esse problema do Rio Grande do Sul. E soluções que se apresentam diante de uma situação excepcional e atípica também são soluções excepcionais e atípicas. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento, não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns, há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações,
para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Fizemos isso na pandemia, com muita altivez no âmbito do Congresso Nacional, com proposta de emenda à Constituição, que apelidamos de PEC de guerra, com inúmeras medidas legislativas excepcionais, até o funcionamento do Congresso Nacional naquele instante de isolamento. Nós somos o primeiro parlamento do mundo a funcionar de maneira virtual para que pudéssemos dar as respostas. E essas respostas se exigem nesse momento e são exigidas do Congresso Nacional. Por isso, medidas práticas à União, ao Governo Federal, aos ministérios, ao Governo do Estado e também ao Congresso Nacional são exigidas pela sociedade. A liberação das emendas parlamentares para os parlamentares do Rio Grande do Sul haverá de ser uma prioridade. A liberação de recursos hoje alocados nas comissões do Parlamento Brasileiro devem ter como prioridade o Rio Grande do Sul. As políticas dos ministérios de Estado, nesse momento, devem estar focadas prioritariamente para o Rio Grande do Sul. E nos cabe, presidente Arthur Lira, a partir de amanhã, definirmos quais as regras de lei complementar, de leis ordinárias, de propostas de emenda à Constituição que nós podemos fazer no âmbito do Parlamento Brasileiro para poder permitir que isso se faça com a segurança jurídica aos agentes públicos que as executarão. Esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso e quero dizer, muito sinceramente, que o que vi hoje, mais uma vez digo, foi impactante, foi emocionante e gera, de fato, a todos nós um sentimento de profunda solidariedade, um sentimento de profunda necessidade de uma união para além das divergências ideológicas, partidárias, políticas, porque o problema do Rio Grande do Sul, nesse instante, é o maior problema da vida nacional brasileira. Vamos enfrentá-lo. Muito obrigado.